Olá, tudo bem? Eu sou Denise Souza e eu tô aqui hoje para falar com você, mulher, sobre. Você vai achar um pouco estranho o tema, mas sim, tem a ver, muito a ver com nós. É sobre um tema infantil, sobre um filme infantil. Eu não sei se você já assistiu. Vamos lá, do começo. Eu sou mãe de 3 filhas, 3 meninas. E a minha filha mais nova, quando eu assisti a primeira vez esse filme, na verdade, eu assisti com meu marido no cinema, porque tinha uma época nossa que de 15 em 15 dias nós íamos ao cinema. E aí assistíamos o filme que tinha lançado e eu assisti sozinha com ele, não assisti com a caçula. Depois de um tempo eu assisti esse filme em casa, com a minha filha mais nova, e reassisti esse filme centenas de vezes. Centenas é exagero, mas muitas vezes. O filme chama Valente. A Valente, ela é uma princesa, uma pré-adolescente de mais ou menos uns 13, 14 anos. Ela é filha do rei que comanda algumas tribos. É um clã, eles falam clã no filme, não é tribos, mas é a mesma coisa. Eles falam clã, então são vários clãs e ela é a princesa, automaticamente a sucessora do rei. E o filme, ele mostra ela, na verdade, mostra o começo, ela criança, e depois mostra como ela aprendeu a manusear um arco e flecha, a cavalgar sem direção, sabe? Assim, se aventurar por uma floresta, sobre uma cachoeira. Senso de liberdade. Vamos lá. Mais um pouquinho do filme. Aí, se você não assistiu, me desculpa, mas eu vou dar bastante spoiler dele, porque eu preciso falar de um assunto e tem a ver com o filme. E se você assistiu, você vai entender o que eu tô falando. Aí, um belo dia, depois dela se aventurar pela floresta, ela chega pro jantar e tá lá empolgadíssima. Ela tá lá, nossa, extasiada com o dia dela. Começa a contar pro pai, a mãe, e ela tinha 3 irmãos trigêmeos, pequenos, 3 anos mais ou menos, os menininhos. E ela tá lá, empolgada, contando o que ela fez. E um pouco antes, aparece umas cenas dela, a mãe ensinando para ela alguns afazeres. A mãe ensina ela a bordar e ela tá com a cara péssima bordando. A mãe corrige quando ela ri alto, ela ri alto. E a mãe corrige, fala que uma princesa não deve rir daquela forma. Ela coloca o arco e flecha sobre a mesa. Aí a mãe corrige, fala que princesas não deveriam manusear armas, porque ela era uma princesa. Ela fala de boca cheia, e aí a mãe corrige,
porque fala que ela não deveria, uma princesa não deveria falar daquela forma, com a boca cheia, que aquilo não era ideal para uma princesa. A mãe dela tenta ensinar para ela a tocar, se eu não me engano, é banjo ou é harpa. E ela tá ali dedilhando aquele negócio com a cara, nossa, com uma falta de coragem, porque ela também não gostava de fazer aquilo, mas uma princesa precisava aprender todos aqueles afazeres. Era ideal aprender aquilo. Vamos lá. Ela depois vem de um dia livre, correu com seu cavalo, escalou uma cachoeira e vai contar. E de repente chega uma carta, uma correspondência. E a mãe dela fica bem feliz, entusiasmada e fala que a resposta tinha chegado. Chegou a resposta e o pai até fica assim surpreso. E ela não sabia do que se tratava. Até ali ela não sabia do que era. E a mãe pede para o pai explicar para ela o que estava acontecendo. O pai se envolveu ali numa confusão com os outros filhos. E a mãe que foi. E ela foi explicar para a filha que o pedido de casamento dela tinha sido aceito pelos outros clãs. E ela tá ali, pasma, com raiva, revoltada, porque como assim casamento? Que casamento? Como casamento? Se ela nem sabia do que se tratava, se ela nem tinha sido perguntada se ela queria se casar, se ela nem estava na imaginação da mente dela se casar ali, entendeu? Mas a mãe estava decidindo o caminho que ela tinha que seguir. Enfim, ali naquele círculo, naquele clã, era o que tinha que se seguir. E ela ainda fica mais brava ainda que como ela ia casar com uma pessoa que ela nem sabia quem era. E a mãe explica que quando conheceu o pai, ela se apaixonou depois por ele, que era assim que as coisas iam, mas ela não aceita muito aquela resposta não. Enfim, chegam os barcos, eles são vikings, bárbaros, né? Chegam os barcos e apresentam-se os filhos, né? Lá o desenho apresenta cada filho do seu clã e ela propõe que para poder disputar a mão dela, eles tinham que participar de jogos de disputa. Jogo de tora, de madeira, jogo de... Enfim, eram essas coisas. O último desafio, ela escolheu o arco e flecha. E eu não sei se vocês sabem, a Merida, ela dominava a arte de atirar com flecha. Ela era perfeita no que ela fazia. E ela falou assim, sim, pediu pro pai que o último desafio fosse arco e flecha, porque o vencedor da prova, o primogênito vencedor da prova, casaria, ou seria, na verdade, seria responsável pela mão dela. Ela vestiu um vestido que não cabia nela. Ela colocou como se fosse, parecia uma touca, mas é uma cobertura real, que prendeu aquele monte de cabelo que ela tinha, uns cabelos cacheados, ruivos, prendeu todos os cachos do cabelo dela e ela ficou ali toda desconfortável. E eles foram disputar o arco e flecha. Alguns foram médios, alguns foram péssimos e um no susto foi muito bem, foi muito bom. De repente, quando eles acharam que esse que foi muito bom seria o vencedor, chega a Merida. No último posto, com o alvo lá na frente, ela levantou os braços, tanto que rasga
os vestidos nos ombros, se prepara para atirar a flecha, porque muito inteligente e esperta, ela era a primogênita do clã dela. Ela era a filha mais velha. Então ela entendeu que ela podia sim disputar a própria mão dela para ser dona da vida dela. Enfim, ela atira e a mãe fica pasma, brava, e tenta impedir, grita para que ela não atirasse, tenta impedir, mas ela bloqueia a voz da mãe, atira e na verdade ela acerta a flecha do oponente anterior, que chega e ultrapassa o alvo do outro lado. Parece uma história boba, infantil, um filme da Disney, meio sem intenção. Na verdade aqui eu não quero que você foque na figura da mãe, não é sobre as mães que eu tô falando hoje. Eu quero que você foque na imagem da luta da Merida. Elas acabam brigando aí, ela e a mãe, e aí o restante do filme elas vão resgatar a relação, o vínculo delas e reconstruir esse vínculo. E o final é lindo. A primeira vez que eu assisti eu me emocionei muito, pra variar, porque é normal eu me emocionar em filme infantil, é normal. Eu consigo ver às vezes uma lição de vida, é isso. E o filme é lindo e elas resgatam o vínculo entre elas e ficam mais próximas e mais amorosa entre elas. Assista, é lindo. Mas voltando na luta da Merida, ela tá ali, na verdade, enfatizando e lutando contra um padrão que foi imposto para ela, sem ela nem perguntar se ela queria ou não participar daquilo. Entendeu? O padrão era exatamente que a vida que se seguisse não fosse dela. Ela não tinha poder sobre a vida dela. Ela não tinha domínio sobre aquilo que ela gostaria ou não de fazer. E até então, casamento para ela nem havia passado na cabeça, porque ela gostava era de ser livre. E um filme infantil destacou em mim essa tal liberdade. Não é a música do Só Pra Contrariar, mas sabe, essa tal liberdade que hoje nós mulheres tentamos sim resgatar. É interessante que eu me sinto uma mulher em luta às vezes, não para poder mostrar para a sociedade quem eu sou, não, mas só o fato de eu estar aqui falando numa câmera para ser assistida é uma luta feminina. É um destaque. É você ser uma mulher em destaque, no sentido de eu não estou preocupada com o que as pessoas estão falando, apesar que o peso, às vezes, da opinião, principalmente da onde ela vem, ela te dá mesmo uma baqueada. Eu concordo, eu já senti isso muitas vezes. Se você assistir meus primeiros vídeos, você vai ver que eu demorei anos para sair desse bloqueio, para sair dessa sensação de prisão. Tanto é uma sensação de prisão que agora eu me lembrei, eu já comentei também em outros vídeos sobre esse livro da Brené Brown, que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Um pequeno destaque, ela faz várias pesquisas e ela cita alguns casos. E um menino, ele comentou que o pai, ele desde criança gostava de desenhar, de fazer desenhos. E quando ele começou a desenhar, que ele era ainda criança, o pai repreendeu dizendo que meninos não desenhavam, porque meninos que desenhavam provavelmente seriam homossexuais,
preconceito da mente, a crença da mente do pai dele. E ele parou de desenhar, foi trabalhar com uma outra área e ele se sentia tão frustrado com a vida dele que ele comenta com a Brené Brown na pesquisa que ele se sentia como se ele morasse o tempo inteiro dentro de uma caixa e ele não tinha como esticar os braços e as pernas porque ele tinha que se adaptar àquele quadradinho. E é a mesma coisa tentaram fazer com a Merida. Ela tinha que se adaptar a uma situação e se adaptar a um parâmetro de vida que não era nada da escolha dela. E eu, Denise, estou aqui hoje responsável para chamar a sua atenção para trazer a sua vida à vida. Assim como eu descobri o desejo de incentivar mulheres com o meu exemplo de vida. É isso. Meu propósito de vida é que mulheres se identificam com a minha própria situação, minha história. Por isso eu falei da Merida. Eu vi muito de luta, de guerra, de insistência em mostrar que nós precisamos sim ser responsáveis e sermos dona das nossas vidas. Hoje se apegam a discussão machista e feminista, mas assim, eu não estou criticando nenhuma das situações. O que eu quero deixar aqui é que nós mulheres podemos mostrar a nossa força e a nossa luta da forma mais forte e ao mesmo tempo generosa, com generosidade. Como? Mostrando para outras mulheres que tem muitas outras mulheres crescendo. Sim, hoje a gente usa muito a rede social e a mídia social. Eu vejo histórias enriquecedoras de mulheres lindas. Não muito tempo eu finalizei assistindo o documentário da Michelle Obama e ela fala que ela quer, aos 90 anos de idade, ainda tá falando para as pessoas. Trazer à consciência a sua fortaleza e o seu propósito de vida. Trazer à consciência, assim como a Merida, a valente, a fortaleza que ela tinha, que era de ser dona da vida dela e seguir livre e tomar as próprias decisões da vida dela. A luta da Merida era essa. Ela não queria entregar a vida dela, o caminho da vida dela a outras pessoas. E eu quero destacar isso também aqui. Eu, Denise, entreguei por alguns anos, sim, a minha vida no deixa a vida me levar, hoje não mais. E a mesma coisa eu quero incentivar em você. Se até hoje você deixou a vida te levar, então agora é a hora de você pensar que não mais. Vamos refazer, vamos reconstruir caminhos, vamos reconstruir passos. É isso que eu quero destacar aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu espero que esse conteúdo venha, talvez, ajudar outras mulheres que você conheça. Nós mulheres vamos sim seguir juntas e unidas, lindas e poderosas, admirando umas às outras, porque nós somos fortaleza. Querendo ou não, eu acredito na fortaleza da feminilidade da mulher.
Eu acredito que tem muitas mulheres aí dentro de caixas e dentro de casulos, sem saber como seguir, sem saber para onde ir, e podem ser pontes em vida de muitas outras mulheres. Se você gostou desse vídeo, você compartilha com as amigas, convida elas para acessarem o meu canal, para acessarem as minhas redes sociais, para comentarem nos meus vídeos. Se você aí se identificou com alguma coisa que eu falei, eu me sinto muito merida, muitos dias. Eu me sinto a valente, muitos dias. Em guerra, às vezes, sim, em luta, porque a gente às vezes precisa nos aprovar que nós estamos seguindo o caminho certo. Então, se você se identificou com alguma coisa, deixa seu comentário no vídeo, porque é interessante ver o quanto você tem feito parte ou o quanto você tem alcançado vidas. Eu tenho um propósito de alcançar um número de mulheres. Quando eu chegar nesse número, você vai ver eu fazer festa aqui. Então, compartilha. Eu acredito que nós viemos para mudar o mundo. Não se esqueça, eu agradeço os seus ouvidos, a sua atenção, e muito mais importante do que isso, eu te vejo. Até mais!